Olá, eu sou Babi Xavier, esse é o Deja Vu Podcast, Conversas para o Mundo. Você pode ver aqui no canal Babi Xavier no YouTube e você pode ver também no Portal IG, uma versão pocket, justamente para você ter um gostinho, né, Portal IG? O Portal IG apresenta muitas coisas boas e poder vir para cá conhecer a gente também com as outras entrevistas vindas antes dessa. Hoje eu tô aqui com ele, que é adestrador, ele é instrutor, aliás, primeiro ele é psicólogo. Primeira coisa, psicólogo. E aí, essa história veio a ser adestrador, planejou sua carreira nisso, pensou o tempo todo nisso, que lindo. E é instrutor de cães guia. Jorge Harrison, muito obrigada. Obrigado você, Babi. Obrigado pelo seu tempo. Olha, o tempo é um grande ativo nosso, né? Tempo e atenção. Acho que é o principal, né? O nosso principal ativo. Então, muito obrigada mesmo. É uma honra ter a sua presença aqui. E eu vou agradecer aos meus apoiadores aqui do Deja Vu Podcast, porque sem vocês, não é a mesma coisa, vai. Buffet Caramelos Oficial, pode fazer a sua festa lá. Inclusive tem buffet vegano, se você quiser. Tem o tradicional, claro, e tem o vegano. Vai visitar, vai na internet, no Instagram, buffet, escrito Buffet Caramelos Oficial, que você vai se apaixonar. Fica na região de Santana, ali, zona norte de São Paulo. Também Estúdio Print, Estúdio Print Quiosque aqui fazendo essas canecas incríveis. Já botei no micro-ondas, já botei quase no fogo, gente, quase no forno. E dá tudo certo, fica novinha. Estúdio Print, obrigada pela grande qualidade para tornar os meus objetivos aqui objetos de lembrança. Coisa linda. Também tem o Estúdio Podcast, que eu estou aqui gravando. Coisa mais linda, esse estúdio topíssimo aqui na cidade de Niterói. Não me venha quem ainda não conhece, vai. Pode vir que você vai gravar, além do seu curso, que é em outra sala, não é aqui não. O seu podcast é aqui. Por isso que eu gravo aqui. E eu indico os melhores, você sabe, né? Você já me conhece, né? Que eu sou exigente mesmo e isso pra mim é elogio. Estúdio João Gatti também, que faz o meu beauty. Hoje aqui, Estúdio João Gatti tá na referência, porque eu estou aqui em Niterói. Estúdio João Gatti fica em São Paulo, na Barra Funda. Congeladíssimos entrou agora. Gente, vocês sabem que eu não tenho muito tempo, né? Minha vida é... Aliás, gestão de tempo é uma coisa que eu tenho que dominar. E aí, Congeladíssimos vem e fala, calma, Babi. Comidas assim... Ingredientes fresquíssimos, mais de 80 pratos ultra congelados. E congelado hoje, a gente tá com muita qualidade, viu? Não é aquela coisa de antes não, tá? Evoluiu muito, muita tecnologia, muitas boas escolhas. Congeladíssimos está no meu coração. Eu já sou cliente há muito tempo e indico mesmo. Obrigada por estarem aqui. Deixa eu ver se eu falei todo mundo. Falei todo mundo! Olha, se você quiser apoiar o Deja Vu, Conversas para o Mundo, quiser conversar comigo, é só ir no Instagram, Deja Vu com I, Deja Vu Podcast, vai no inbox e fala, Babi, quero apoiar o Deja Vu, como é que eu faço? Quero fazer parte disso. E você vai fazer parte, a gente vai conversar, tá bom? E agora eu vou conversar com ele, gente, espera aí. Conheci você, George, porque resgatei um misturadinho, mas muito, muito, muito dálmata. Muito perto de Dálmata, muito né? perto, né? Que eu nominei Vicente. Vicente é um nome bonito, quer dizer vencedor, gente. Que coisa linda. E fui um lar temporário para o Vicente, porque infelizmente meu apartamento não comporta aquela formosura toda. Ele tava, tadinho, tava ficando nervoso, gente. Mas ele tava dodó e eu cuidei, foi 0. E ficou 0 bala para adoção. Uma adoção consciente, responsável, né? E... tivemos aulas com você e aí eu conheci o seu trabalho, foi super recomendado. E aí eu fui, antes disso, gente, lógico, fui lá ver e as redes sociais são muito boas para isso, né? São. Hoje é fundamental a gente estar ali. E você tem um material lindo. Me fala dessa sua trajetória. Você foi no Jô Soares, você foi na Cissa Guimarães, você foi no Pedro Bial. O que aconteceu nisso tudo? Como é que foi? Porque você é psicólogo. Como é que foi isso? Exato. Na verdade, a psicologia ela apareceu na minha vida porque eu queria entender melhor de comportamento para poder trabalhar com cães. Então, há muito tempo atrás, eu estava Foi no mesmo lugar. Eu estava numa capacitação, era um workshop de um americano, Dr. Dog, o apelido dele, Dennis Faithful. Ele é PhD em comportamento animal. E aí, nesse dia, estava presente lá, estava até o Alexandre Rossi, que escreveu um livro que é referência. Sim, eu tenho o livro dele. O Adestramento Inteligente. Né? E eu tinha
nesse lugar tinha uma pessoa com cão-guia. E aí, quando eu comecei a ver aquele cachorro trabalhando, indo para um lado, indo para o outro, eu fiquei impressionado. E ali eu já quis trabalhar com cão-guia. E ao mesmo tempo, no final do workshop, eu fui conversar com o Denis e a Ethel Rosenfeld, que era a pessoa que estava com cão-guia lá. Ela estava conversando com ele e ficou ali o tradutor, nós três, e chegou uma hora que ele falou: se você quer trabalhar com cão-guia, você tem que entender muito de comportamento. E para entender muito de comportamento, a ciência que estuda comportamento é a psicologia. Sim, sim. E aí eu falei, cara, isso faz todo sentido. E fui estudar psicologia já focado em comportamento de cães. Então, dentro da faculdade de psicologia, além da psicologia, eu cursei todas as matérias que eu pude, extracurriculares, de biologia e de veterinária, que na minha faculdade tinha essa possibilidade. Onde é que você estudou? Eu estudei em Estácio. Na Estácio? A Estácio já tinha tudo isso e você só organizava a sua grade. Exato. Só que aí eu tinha... A psicologia era aqui em Niterói e a veterinária lá em Vargem Grande. Então, eu ia duas vezes por semana. É uma distância, é um evento ir. Eu ia 2 vezes por semana para Vargem Grande para poder montar esse conhecimento, né, que me desse uma base sólida para falar a parte toda biológica e da natureza do canídeo, do cachorro, e juntar com a teoria da psicologia, do TCC, do behaviorismo, que me dava base para mudar o comportamento. Agora, falando aqui de investimento, você conversou com a Estácio de Sá, a universidade, sobre isso? Ou você teve que pagar 3 faculdades? Biologia, veterinária Paguei. Meu Deus. Paguei. Poxa, Estácio, fala sério, isso é um projeto único. Olha aqui, olha o resultado. É verdade. Gente! E foi um marco, mudou a minha carreira, mudou tudo, me possibilitou trabalhar com cão-guia, e cão-guia me levou para todos os lugares depois. Trabalhei nos Estados Unidos, fiquei lá 6 meses numa escola de cão-guia. Leader Dogs for the Blind. Dogs for the Blind. Isso, foi numa parceria com o Instituto Íris. Aliás, Instituto Íris, muito obrigado. Né? Fala desse instituto pra gente. O Instituto Íris é uma organização não governamental que treina e doa cães-guias para pessoas com deficiência visual. Treina e doa? Exato. Que lindo isso! Temos alguns, né? Então, o Instituto Íris foi o Instituto Admax, que eu ajudei a fundar. Como é que pode ajudar esses institutos que treinam e doam cães-guia? A gente tem que procurar o contato com eles e todos esses institutos precisam de ajuda. Passa para mim que eu vou botar ou nos comentários, gente, eu já coloco ali na descrição. A gente... né? Ou coloca o arroba aqui, Não, eu acho importantíssimo. Inclusive, quem quiser ajudar, eu tenho muita intenção de voltar para o universo do cão-guia, que eu saí, eu trabalhei 10 anos no Instituto Admax. Saí agora, no meio do ano, junho, julho. Fui fazer seus projetos pessoais. Exatamente. Aí claro, eu fui, né? Imagina se não. Aí eu fui para montar meu hotel de cachorro, os cursos de adestramento, as mentorias para adestradores, atendimento particular. Então eu voltei para esse universo do pet, que eu vi que tava faltando um pouco mais de uma estrutura, embasamento, e eu falei, não, cara, vamos fazer um negócio diferente. Eu vi que você é um observador incrível, pode ser seu mesmo, pode ser junto à formação da psicologia, toda a sua história, porque quando eu estava ali sendo um foster care, né, que é esse temporário, né, pro Vicente, pro Dálmata, e ele estava dodói e eu não sabia o que era, você me instigou a pesquisar muitas coisas e acertou tudo. Gente, foi absurdo, assim, ele falou assim, vê se não isso, se não aquilo. Porque se for doença do carrapato, olha, esse comportamento não tá tal. Vê se é TVT. Eu falei, gente, que cato é TVT? Mas que é? E aí que eu fui entender, né, da doença venérea do cão, uma coisa que é altamente transmissível, nem precisa cruzar o cão que pega. Quer dizer, alguém cruzou, né, mas para passar, né, pode ser focinho com focinho, por exemplo. É altamente transmissível entre os cães. Eu fiquei muito chocada com a sua observação. Porque ele era muito lépido e faceiro, né? E surdo, né? Como foi pra você treinar um cão surdo? Isso foi uma coisa muito interessante, porque aí a gente tem que entender que a percepção do cão vai ser diferente. Então, a maneira da gente interagir com ele, dar comando, não adianta a gente falar.
Não adianta a gente dizer não, não adianta... exato, eu vou chamar vem aqui, ele não vai vir, ele não... Então a gente tem que entender como é que a gente vai fazer o cão prestar atenção na gente, né? Com ele a gente trabalhou muito com sinais, e isso que você falou veio mesmo da formação que eu tive, tanto na faculdade que eu fiz matérias de veterinária, quanto a prática no longo da vida, né? Eu tenho 30 anos vivendo cachorro. E aí eu já tive várias situações onde a gente sabe que tem doenças que interferem em comportamento. E quando a gente começou a conversar, e você está falando da doença do carrapato, e é o que você falou, ele não tinha o comportamental que justificasse ele estar com aquele nível de problemas por conta da doença do carrapato. Ele estava muito ativo, muito esperto, né? E aí foi quando eu falei, olha, Babi, eu acho legal conversar com o veterinário, né? Eu não sou veterinário, mas, procura o veterinário. Tem algumas outras coisas que podem gerar esse tipo de problema. E como ele estava com um sangramento diferente, eu falei, olha, né? Tem algumas coisas. Ele é um cachorro que veio da rua, ele pode ter cruzado. Tudo, né? Pode tudo, a gente não sabe. E aí tem doenças que são transmissíveis sexualmente, que ele pode ter mais de uma coisa ao mesmo tempo, e foi o que o doutor descobriu, né? E aí a gente até, né, eu lembro que na época eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha no adestramento, vamos descobrir o que ele tem pra gente poder treinar de uma maneira que não vai matar o com cachorro. ele top. Exatamente. Com ele totalmente focado, porque também algumas dorezinhas da quimioterapia, o que fosse, a gente não saberia, ele não vai mostrar. Exato. Não seria a mesma coisa, né? Porque a aula de adestramento, o que ela exige do animal? Então, a gente tem que ter motivação, tem que ter atenção, tem que ter tudo isso. Se o animal está com dor, ele não vai conseguir. É igual a gente assistir uma aula com dor de cabeça. Ou muito comum para mulher você ter que assistir uma aula com cólica. Né? Não dá. Chega uma hora que você só pensa na dor. E o ambiente? Qual o ambiente propício? Isso é para muitas casas, muitos apartamentos, viu, gente? Instituições que têm cães, qual o ambiente propício para uma aula bacana de adestramento? Cara, na verdade o adestramento ele pode acontecer no ambiente onde o cachorro está inserido. E eu particularmente prefiro trabalhar assim, porque uma das coisas que interferem no comportamento, e quem diz isso não sou eu, é a psicologia, é o ambiente. Sim. Então, a maneira que a gente se comporta em diferentes ambientes, ela tem a ver com um código que é relacionado àquilo. Então, a gente não vai se comportar aqui, por exemplo, do jeito que a gente se comportaria na praia, de férias, com um monte de amigo. Né? E isso vai ser em todos os ambientes. Então, eu tirar o cachorro lá do ambiente onde ele estava, levar para a rua para treinar, para ele ficar comportado dentro da tua casa, não ia ter efeito. Eu preciso que esse treinamento aconteça dentro da tua casa. Até pode ter uma base ali, o senta, o deita, o fica, os comandos básicos. Mas depois, para ele não reagir a uma visita. Uma visita, exatamente. Eu ia falar campainha, mas campainha no caso dele não se aplica. No caso dele não ia. No Vicente não ia ser porque ele não ouvia. Mas no que ouve... Exatamente. Eu tenho um Shih Tzu que Gente... É muito Pavlov, cara. Muito pavloviana a parada. Que quando toca a campainha ou toca o interfone, ele fica enlouquecido e vai pra porta esperar, porque ele já acha que... E às vezes é só o porteiro, gente, falando, não, olha, dona Babi, vai subir aí no elevador, a Amazon. Eu falei, tá. E ele tá lá louco na porta esperando. Achando... Tadinho. Mas ele isso. Ele descondicionou, gente. Que loucura. É isso. E aí, o que a gente faz? A gente cria um contra-condicionamento. Aí você pode fazer todo um treinamento de você tocar a campainha e nada acontece. Toca a campainha e nada acontece. Né? E aí, ele vai aprendendo e pode até ensinar, por exemplo, tocar a campainha e ele ir pra caminha dele e deitar. Né? Então, tudo isso é possível. Eu tava hoje no Rio treinando uma cachorrinha da Bárbara e do Marcelo, né? Gente, Bárbara e Marcelo já foi um casal, já fui casado com o Marcelo. Então eu já vi agora, Marcelo, beijo onde você estiver. Que coisa. Olha só a coincidência, né? Mas essa cachorrinha, tá te dando trabalho? Então, o que acontece é que ela é muito reativa nesse sentido de latir, e que reatividade é uma coisa importante eu falar. Reatividade não é só agressividade. Muitas pessoas ligam a reatividade só à agressividade. Mas a reatividade é uma reação exagerada frente a um estímulo.
Então, Perfeito. pode ser medo, pode ser... A reação pode ser esse latido excessivo. Excitação, aí se faz xixi toda. Pode ser, entendeu? Então, aí a gente tem que entender o que está acontecendo e trabalhar a emoção que está envolvida naquilo. Então, essa cachorrinha, Pandora, lembrei, a Pandora. A Pandora toca a campainha, ela latia desenfreadamente. Ela está fazendo juiz ao nome, gente. Por isso que ela essa revoada toda. Revoada. Falando nisso, eu vou botar aqui um vídeo. Catriel, Flávio, Catriel, bota o vídeo. Vou botar uns pedaços do vídeo de um cão que primeira visita quase mordeu, comeu vivo aí o nosso profissional aqui, pelo amor de Deus, ainda bem que ele é muito bom e não deixou isso acontecer, por isso que ele tá aqui no Deja Vu Podcast. Solta o vídeo aí pra gente dar uma olhada. Shelby. Muito bem, Shelby. Shelby, caminha. Deita. Vem aqui. Isso, Shelby. Muito bem, Shelby. Shelby, caminha. Deita. Vem aqui. Sim. Isso, garoto. Muito bem. Muito bem, Shelby. Isso. Muito bem. Ó, agora é outro momento de atenção. Shelby, você quer? Você quer? Vamos ganhar um carinho? Ó, carinho no Shelby, cara. Isso. Ó, outro momento de atenção. A gente tá passando no parcão. Isso. Bora. Isso. Muito bem, Shelby. Muito bem. Isso, Shelby. Olha lá. Um monte de cachorro. E o Shelby aqui. Muito bem. Vamos, Shelby. Isso. Muito bom, Shelby. Vamos, Shelby, vamos? Ó. Muito bom, Shelby. Muito bem, Shelby. E aí o Shelby dando exemplo, ó. Os cachorros ali latindo. E o Shelby aqui quietinho. Vamos, Shelby. Isso, Shelby. Isso, Shelby. Vamos? Muito bem, Shelby. Muito bem, garoto. Esse é o Shelby. O Shelby, ele é um American Bully e eu fui chamado porque ele tava com problema de, aí sim, uma reatividade, mas com agressividade. Ele vinha e tentava morder. E ele é musculoso, velho. Muito. Ele é um cachorro grande no corpo de um cachorrinho pequeno. A mordida dele é uma mordida contundente. E naquele primeiro contato, né, eu faço uma avaliação, eu vi que ele não é um cachorro agressivo. Ele estava tendo reações agressivas por conta de orientações anteriores de adestradores que ficavam falando para meio que corrigir o tempo todo o cachorro por tudo. Então ele começou a ficar com raiva de pessoas, igual a criança, de barulhos, de tudo. Porque tudo que acontecia ao redor dele, ele ganhava uma bronca. Então ele começou... Ele já estava não venha perto de mim, exatamente. Porque se você vier perto de mim, eu vou ganhar uma bronca. Eu identifiquei isso. Eu falei... estímulos aversivos, então, que estavam rolando. Nossa. A gente até usa, porque é impossível a gente não trabalhar com... isso é uma outra coisa importante eu falar. Dentro da psicologia, quando a gente fala, né, da teoria do condicionamento, a punição é tudo que diminui a frequência de um comportamento. Mas punição não é agressão. Tá. E muitas vezes as pessoas usam a agressão como punição. Isso gera um problema. Isso não dá resultado, é isso? Na grande maioria das vezes, não. Principalmente se você vai ter um cachorro que tem condições de revidar aquilo. A não ser que você seja muito mais forte, que você tenha recursos para subjugar o cachorro, ele vai vencer a guerra. Mas aí não vira um relacionamento, né? Quer dizer, é um relacionamento horroroso, né?
Quer dizer, não, o resultado que dá é... Mas não é nem que eu não tenha usado punição. Eu usei punição com ele. Só que foi de maneira inteligente. Então, o Shelby, né? Eu fiz a avaliação. Depois, o que eu fazia? Eu ia lá, tocava a campainha. Abria a porta, entrava, ele estava latindo, eu saía. Aí eu repetia A punição isso. é a não atenção? Exato. Aí eu repetia isso 30 vezes, até a hora que ele não latiu. Porque ele fala, pô, quem é esse maluco? Ele entra, ele sai, ele entra, ele sai e nada acontece. Né? Aí daqui a pouco ele parou. Ele parou, na hora que ele para, eu vou e jogo um petisco que ele gosta muito. Aí ele ganha no silêncio. Ele fala, opa, peraí. Esse maluco que entra e sai 30 vezes, quando eu não lato, eu ganho alguma coisa. Eu me conecto. Ele se agrada, né? Ele ganhava um prêmio. Aí eu repetia isso de novo. Abria, latiu, eu saía e não ganhava nada. Como ele gosta muito de petisco, gosta dos petiscos que a gente usa, né, ainda. Eu repetia isso e aí eu ia capturando esse comportamento dele se acalmar. Aí num processo de modelagem, né, que é do universo da psicologia, sim, que a gente está falando, eu ia me aproximando gradativamente. Aí quando eu percebia que a minha aproximação eclodia o comportamento, se afasta e vai fazendo tudo de novo. Aí nesse processo todo, hoje, no vídeo vocês viram ali, que agora ele consegue me receber, já recebeu carinho, já ficou sem guia comigo, não tenta me morder, passeia na rua, não tenta avançar em ninguém, não avança mais em bicicleta, em ônibus, em barulho isso nenhum. É perigoso, né? Então essa mudança no comportamento dele, né? Muita gente acha que adestramento é só para o cachorro fazer truque. E na verdade hoje, como os cães estão cada vez mais dentro da nossa vida, o adestramento serve para dar qualidade de vida para o cachorro. É uma questão de bem-estar. Porque esse cachorro, do jeito que ele estava vivendo, ou ele ia viver preso. Pois é. Entendeu? Ou ia viver ganhando bronca, né? E não ia conseguir aproveitar uma vida saudável, passear, ir para parque. O ambiente fica tenso, né? Com os donos também. Quer dizer, ele passa a ser excluído dos programas. Isso. Ou as pessoas começam a evitar de visitar. Porque fala, vou lá na casa de fulano. Pô, mas o cachorro dele... Né? A gente não sabe. Então, esse trabalho que a gente faz de adestramento hoje, ele é muito mais ligado a gerar bem-estar para o cachorro do que fazer truques para mostrar para os amigos. E para isso, você, num primeiro contato, você faz um papo, uma entrevista para entender como é a dinâmica da casa? Como é a dinâmica daquela pessoa, família? Que adotou, que comprou, enfim, o cão? Sim. Sempre a gente faz esse primeiro contato, que é uma avaliação, porque aí a gente vai ver. Aí tem algumas coisas, né? Tem o que é de fato do cachorro, porque muita gente tem uma percepção equivocada. Acha, meu cachorro é burro. E na verdade não é, que a pessoa não está sabendo como ensinar. Ou, não tem jeito, ele late sem parar, né? Então tem coisas que as pessoas projetam e não são, de fato, características daquele indivíduo, daquele cachorro. Tem coisas que são realmente questões daquele indivíduo cachorro, mas a pessoa não percebe. Né? E tem coisas que a gente, sem querer, reforça o tempo todo no cachorro. Fala desses mitos, dessas coisas. Né? Essa é uma clássica. O que a gente faz de trash com o cachorro? Eu vou te dar vários exemplos, assim, que são muito naturais. Eu acredito que a galera que está trabalhando aqui, se tiver cachorro, em casa, quem está assistindo e tem cachorro, vai identificar isso, que é muitas vezes o que acontece. Vamos lá, você recebeu o cachorrinho está deitado no teu pé, tocou o interfone. Aí tocou o interfone, qual é a primeira coisa que todo mundo faz? Quem é? Quem tá chegando? É mamãe? É papai? Aí o cachorro já vai... Opa, peraí. É comigo. Então, quando eu toco o interfone, eu tenho que interagir. Aí ele começa a latir. Aí quando vira uma loucura o latir, você tá rindo, eu tô vendo que você tá identificando tudo isso aí. Então, quando o cachorro ele vai vivenciando isso, ele vai condicionando. E quanto mais ele late, mais a gente olha pra ele, mais a gente fala... Ou que foi...
Ou o que está acontecendo? Mamãe está chegando, papai está chegando, quem é que está chegando? E aí o cachorro aprende que ele tem que te responder. É por isso que meu Shih Tzu faz isso. Então, a gente sem querer ensina pro cachorro agir assim. Lógico. Né? E aí depois isso vira um problema. E aí quando vira um problema, as pessoas tentam corrigir fazendo a mesma coisa. Que é olhar pro cachorro e falar, para, fica quieto. Aí o cachorro late mais alto. Aí ela tá rindo que identificou, né? Então, sem querer, a gente ensina o tempo todo, mesmo que a gente não saiba que está ensinando. Então, o processo de adestramento hoje, moderno, ele é quase como um processo de análise, onde a gente vai tornar todas as pessoas conscientes daquilo que está acontecendo e o que elas devem mudar para que o comportamento daquele par, daquele indivíduo mude também. Porque é muito fácil numa relação eu falar, você tem que mudar. Você tem que mudar. E você tem que mudar. não, e eu não tenho que mudar nada. Né? E, gente, tem um monte de relacionamento acontecendo isso. Vai ser papo para um próximo bloco. E identifiquei aqui agora, gente. Que loucura isso. Quer dizer que com o cão... com o cão acontece isso. Por isso que a psicologia foi tão importante para mim durante esse processo. Porque ela vai te dar um olhar único, onde você vai conseguir identificar essas questões e trabalhar de uma maneira muito cirúrgica, né? O adestramento antigamente ele era muito behaviorista, clássico, duro, de senta, fica, vem, era estímulo, resposta, estímulo, resposta, estímulo, resposta. E não é assim mais. Hoje a gente entende que entre o estímulo e a resposta tem um indivíduo. E esse indivíduo é um universo. Então, muitas vezes, o que eu posso achar que é uma punição, uma correção para um cachorro, ele pode estar encarando como uma coisa que ele gosta. Então, coisas clássicas que muita gente você vai usa... variar de cão para cão? Não existe receita de bolo em adestramento. Então tem essa coisa que você vai na internet e você vai lá, sei lá, pega um esguichinho de água e espirra no focinho do cachorro. Dependendo do cachorro, ele vai morder o esguicho, vai pular para um lado, vai pular para o outro, vai fazer um monte de pirueta e vai achar um barato. Então não vai funcionar para todos os cachorros. Você tem que entender a origem do comportamento e trabalhar na origem. Nossa. Arrasou. Como é a sua rotina, já que você fez uma coisa muito legal, que abriu a nossa mente aqui, que é a partir do seu conhecimento, a forma também como você adquiriu, né? Todo conhecimento. E você abriu para várias frentes interessantes, correlatas, né? Você dá mentoria para novos adestradores. Sim. Né? Vamos colocar isso a gente vai colocar esse curso, viu, gente? Né? Aqui no final aqui. Vamos dar esse serviço, porque ele é importantíssimo, a formação. Novos adestradores que já estão atuando e querem melhorar a sua atuação. Porque muitas vezes as pessoas começam... e isso é muito frustrante para o adestrador quando você está trabalhando e você vê que o resultado não vem. Aí você começa, mas peraí, onde é que eu estou errando? O que está acontecendo? E aí, para essa galera, eu também dou mentoria que é para, peraí, se você mudar um pouco aqui, você vai ver um resultado totalmente diferente. Porque para quem está ensinando, não ver resultado deve ser muito ruim, né? É horrível. Eu já passei por isso. Né? Então hoje eu tenho 30 anos de carreira, mas quando eu comecei não era assim, não era tão óbvio para mim. Quer dizer, você também tem que se conformar, adestrar, né? Falar assim, não, calma, vou me motivar de novo. Igual psicólogo, né? A gente tem que estar sempre atualizado, entendendo. A psicologia, ela muda com o tempo. Então, a psicologia que, né, de 1900 não é a mesma de hoje. Não tem como ser. Ser humano muda, então a psicologia muda. A forma de estruturar tudo isso nessa ciência toda muda muito, né? Sem dúvida. Achei muito bom o seu caminho de trazer psicologia com adestramento e a gente pensar assim, cara, como foi? Eu te perguntei da sua rotina, porque você faz a mentoria, você agora, como é que tem um hotel também? Isso, tem um hotel de cachorro. Né? Para quem faz o hotel de cachorro, como é que é a responsabilidade com as vagas? Porque tem que ter um número, né? De acordo com seu espaço, não é isso? O que você indica para quem ama cães, quer cuidar dos cães, quer ter uma... Né? Não, eu quero ter isso como um negócio, eu amo.
Bom, em primeiro lugar, eu acho que assim, conhecer os profissionais e conhecer o espaço, lugares que começam assim, não pode vir aqui, não pode visitar, poxa, é estranho. Tá dando dica para quem vai contratar um hotelzinho. Um hotelzinho. Boa, então, eu acho que assim, a primeira coisa... Não pode vir aqui... É quando começar a falar, não pode vir aqui, não pode visitar, não, é complicado, tem alguma coisa estranha. Então, a primeira coisa é conhecer o lugar. Então, conhecer o lugar, conhecer os funcionários, conhecer o manejo, entender como funciona. Eu, particularmente, eu não trabalho com superlotação. Então, eu tenho 6 baias e são 6 baias que eu vou ocupar. Para serem felizes. Para serem felizes, para a gente ter qualidade de tempo, para a gente não ter problemas de formação de grupos, né? Porque cachorro vai se unir por grupo de afinidade. Igual a gente também. Entendeu? E aí, às vezes, se você tem muitos cachorros no mesmo lugar... pode ser que grupos entrem em um certo embate. Tem técnica para corrigir isso? Tem, mas muitas vezes essas técnicas que você vê 60 cachorros no mesmo lugar... são técnicas que vão subjugar os cachorros para que eles se mantenham ali naquele grupo, né? E aí eu acho que isso também não é qualidade de vida. Então, a gente tem que entender. A não ser que tenha uma estrutura para 60 cachorros. Aí eu digo você 60 por exemplo, para 60 cachorros, você tem que ter quantas pessoas trabalhando ali? Olha, o ideal é que tivesse 1 para 10. Né? Isso é um número legal. Né? Então, a gente está falando de 6 funcionários ali full time. Pelo menos. Né? Mas aí vem a questão de espaço. Você tem que ter os paddocks, né? Os espaços para você colocar os grupos em diferentes lugares. Senão, um grupo vai ter que estar... nos canis, nos quartinhos, né? Enquanto o outro tá na soltura para ir fazendo esse revezamento. Tem que fazer os recreios em Exatamente. Como é na nossa, né? Você vai botar lá o recreio dos pequenininhos no horário, dos adolescentes em outro, da galera do pré-vestibular em outro, né? Para não ter essa coisa de repente um grandão tá correndo atropelar um pequenininho. Eu vi uma vez um vídeo que não sei se foi um programa que propôs isso, dos donos de cães que saem muito, né, de casa e tal, e deixam os cães sozinhos por algum tempo, né, e aí eu queria saber com você essa noção de tempo do cão. Eles filmavam a reação e o estar do cão durante as horas que a pessoa estava fora. E na volta, cara, os donas, enfim, morriam, cara, porque os cachorros, eles ficavam sofridos e eles voltavam, ficavam chorando o tempo todo e tal. E isso foi um analisador, foi uma coisa que deu... Mas assim, como é que faz para resolver isso? Porque a gente vê o programa, eu vi essa matéria, eu só sofri junto. Mas eu sou uma resolvedora de problemas, eu acho que muita gente é como eu. Como é que adestra um cão para ele não sofrer quando você tem que entrar e sair de casa? O que é a realidade de muita gente. O primeiro passo a entender é que muitas vezes as pessoas, né, isso é muito comum, a gente vê um ser que fica super feliz que quando você sai por 2 minutos, você volta, ele te recebe como se você tivesse, né? É quase um Nemo. A Dolly, né? É Dory. É a Dolly, né? É Dolly. Então, ele te recebe ali como se você tivesse há 1 ano fora e faz uma festa pra você. Isso vai alimentando o nosso emocional. Só que quando a gente vai fazendo disso um condicionamento muito grande pros cães, isso vai gerar problema de comportamento. Então, o cachorro começa a não ficar bem sozinho. Gera uma coisa que chama ansiedade de separação. No mundo dos canídeos era muito comum, se a gente falar de lobo e até a gente falar de matilhas, né? O lobo é alcateia, o cachorro é a matilha. Se a gente falar de matilhas, elas não vão ficar juntas o tempo todo. Então vão ter os indivíduos que vão ficar ali cuidando do grupo, dos menores e tal, e outros indivíduos que vão sair para caçar. Sim. E isso é normal, tem momentos onde os indivíduos vão estar fazendo atividades diferentes. Só que quando a gente vai trazendo para o nosso universo, muitas vezes a gente acha uma gracinha o cachorro seguir a gente o tempo todo dentro de casa. E reforça isso o tempo todo. Então o cachorro não consegue ficar numa sala diferente que a que a gente tá dentro da nossa casa. Se ele não consegue com a gente dentro de casa, na hora que a gente sair, isso piora. Então a gente tem que começar a ensinar o cachorro a ter, estamos autonomia. aqui. Mas
Você vai ficar aqui, tem aqui sua caminha, tem aqui um brinquedo. Na hora de alimentar o cachorro, alimenta num ambiente diferente do ambiente que você tá, para ele acostumar com a ideia de ficar num ambiente diferente que o teu. E aí você vai aumentando gradativamente o tempo e a distância, os lugares que você tá longe dele. E na hora da gente se alimentar, se o cão foi lá e... Gente, cão come em 15 segundos, né? Assim, tem cão que, né? E aí ele volta e tá todo mundo almoçando. Normalmente a gente serve o almoço, todo mundo junto, né? Serve o almoço e serve o do cão. Como é que faz? Porque depois ele fica ali aguardando um compadecido que vai dar assim por baixo da mesa, assim, que não se faz, tá, gente? Não se faz isso lá. Como é que faz pro cão não subir na mesa, não ficar ali com a cara em cima? Às vezes você tem um amigo convidado, cara, e fica ali e a gente fica, para, você já comeu. Isso tá errado, tá tudo errado, né? Tá errado. Tá errado por vários motivos, assim. Começa a existir exatamente por isso. Ele não faria. Normalmente ele não faria, mas a gente vai lá e pega e dá. O primeiro que você deu, já começou. Ele já começou. Então, quer dizer, é só eu pedir. Eu tô vendo você rindo. Juliana você tá identificando. Só revivendo. Então, quando você dá, o cachorro já inaugura esse condicionamento. Ele, opa, então peraí, é só ficar ali? Aí daqui a pouco ele não fica só ali. Ele fica ali e coloca a pata. Daqui a pouco ele fica ali e começa a pular. Daqui a pouco ele começa a latir. E aí daqui a pouco, se der mole, ele sobe na mesa e ele come. Então, a gente primeiro não deveria ensinar, dar. Né? Esse é o primeiro ponto. Depois, aí existe uma coisa que é da hierarquia dos canídeos, que é o canídeo que tem acesso à comida o tempo todo é o canídeo que manda no grupo. Ele vai achar que ele manda na matilha. Se você começa a fazer isso e aí você larga o que você está comendo e você entrega o que você está comendo pro cachorro, você está mostrando... Ele é teu chefe. Exatamente. Você está mostrando um nível de submissão sua em relação a ele. Ele tem acesso à sua comida, você larga da tua comida porque ele chegou e você vai gerar um problema de comportamento lá na frente que muitas vezes você não tem essa relação direta. Então, entender a organização social dos cães, entender a forma de comunicação, ajuda a gente a organizar a interação com eles. E muita gente vai falar, mas isso é maldade, não pode. Eu quero saber quem é que gosta de estar comendo aqui, vem alguém, pega do teu prato, bota na boca e sai. Ninguém gosta. Eu tenho minhas manias. Eu tô lá comendo. Bicho, gente, para. Eu desde pequeno eu tinha aquela mania. Você vai comendo, vai guardando um pedacinho que você quer. O que é melhor. Exato. Mais gostoso. Você fala, eu quero esse pedacinho pro final. Se vem alguém, pega esse pedacinho, eu fico louco. Então, o cachorro, quando você abre mão disso e você começa a entregar para ele começa a entender errado a relação. Né? Porque muitas vezes a gente não se atenta que são duas espécies diferentes, né? São humanos e canídeos convivendo no mesmo espaço. Só que humanos têm muitas similaridades com canídeo, por isso foi tão possível essa parceria. Somos seres de grupo, nos organizamos por grupos de afinidade, existe uma hierarquia social dentro dos grupos, isso são semelhanças. Mas os códigos de comunicação são completamente diferentes. E aí isso começa a gerar essas dificuldades de convívio. Então, entender essa forma de se organizar, entender, vai melhorar o convívio. E não tem nada a ver com ser ruim ou bonzinho, mas é realmente falar, não, peraí, pro cachorro, né, a gente, né, vai, bota perfume, vai pra rua e tal. Pro cachorro, o perfume, isso tudo do humano... É uma coisa de humano. O cachorro, se tiver oportunidade, vai rolar na carniça. Que horror. Né? Mas eu lembro, eu antes de ser adestrador, uma vez eu fui passear com a minha cachorrinha, fui pra praia, tinha acabado de dar banho nela, soltei, ela saiu correndo, brincando, daqui a pouco eu tô vendo ela rolando na areia, falo, nossa, que linda, tá lá toda feliz, né? Quando eu cheguei perto, ela tava rolando num peixe podre, né? E aí pra ela aquilo era o perfume máximo, né? Gente. Então são diferenças entre as espécies e entender essas diferenças é fundamental para que a gente tenha uma boa relação com esses cães. Como é que foi para você quando você fez o intercâmbio nos Estados Unidos? Como é que foi? Eu vi um vídeo, acho que foi no seu Instagram. Aliás, o Instagram, Meu Cão no Divã.
Coisa mais linda esse Instagram. É tão bonita a hora de você tava, era um vídeo que você apresentava, você treinava um cão, guia, e você ia lá e... A entrega, né? O primeiro momento. Como é que é isso? Entrega pra pessoa que vai... Que é pro deficiente visual. Ou são só deficientes visuais? Aproveitando isso, mais uma perguntinha. São só deficientes visuais que precisam de cães guia ou... para além disso? Então, vamos, pô, legal, isso é até fundamental a gente falar disso. Cão-guia é uma das modalidades de cães de assistência. Então, vamos imaginar cães de assistência como um guarda-chuva maior. Tá. E aí a gente vai ter o cão-guia, que é para pessoa com deficiência visual. A gente vai ter o cão de assistência para pessoa com mobilidade reduzida. Então, para o cadeirante, para o tetraplégico. A pessoa enxerga, mas a pessoa precisa de um cão. Um cão que vai acender, apagar a luz, pegar a coisa, entregar no colo, se cair no chão, ele pega. É mesmo? Então, tem várias funções. Tem. A gente tem os cães de alerta médico. Por exemplo, a pessoa tem problema de diabetes, tem uma baixa glicêmica, o cachorro avisa. Né, cães de alerta médico? Cães de alerta médico. Né, já tem cão ouvinte. O que é o cão ouvinte? Seria para uma pessoa surda, né? Uma pessoa com deficiência auditiva. Então ele vai avisar que tocou a campainha, ou um alarme de incêndio. Ou que o carro tá chamando. Alguém está chamando, né? Então tem várias funções que ele pode desenvolver. E tem os cães de assistência para pessoas autistas, né? Que vão ajudar essas pessoas. Então, o guarda-chuva maior é esse guarda-chuva dos cães de assistência. O cão-guia é especificamente para pessoa com deficiência visual. E todos esses não têm a ver com uma coisa que é nova. Assim, eu ouvi há relativamente pouco tempo, que são os cães de... como se fala? Conforto emocional? Suporte emocional. Suporte emocional. Isso. Que às vezes a pessoa tem que viajar, leva o cãozinho ali. Isso é um outro rolê. E é até complexo, assim, porque hoje em dia, eu particularmente, eu acho que isso tem que ser muito revisto. Porque hoje em dia está existindo todo um mercado paralelo, onde as pessoas estão vendendo certificados falsos para pessoas que querem viajar com o cachorro, colocarem o cachorro no avião e viajar. Só que não param para pensar que, se o cachorro não está preparado para isso, o cachorro vai sofrer muito nesse processo. Porque o barulho do avião, o movimento, tudo isso pode ser assustador para um cachorro que não passou por esse preparo. Então, um cachorro que vai viver como um suporte, né, um ser de suporte emocional para um ser humano que realmente precise, ele tem que ter um preparo para as ambiências que ele vai acessar. Deveria ter. E muito que acontece não é isso. Então eu já vi mesmo, porque eu me passei por um interessado, entrei em contato, adestrador oferecendo com 5 aulas online, transformar o seu cachorro num cão de suporte emocional. Então, como é que a gente consegue entregar para esse cachorro a tranquilidade de estar em todos os ambientes sociais de maneira equilibrada, sem que esses ambientes sejam aversivos para o cachorro, né? Em 5 aulas online, capacitar esse cachorro. Então, já não vai muito... já não é muito adequado a relacionar isso com bem-estar animal. Então, a gente já vê que não estão pensando no lado do cachorro. Sim. Né? Fora isso, não é todo indivíduo cachorro que tem o perfil para fazer esse trabalho. Porque tudo bem, vamos supor que você tem um cachorro e você se sente muito bem, ele te dá o suporte emocional, mas o teu cachorro ataca todo mundo que passa. Aí já não deve ser um cão de suporte emocional. Ele não pode estar no avião. Não pode estar na comunidade. Exatamente, né? Então não é porque você se sente bem com ele que ele vai estar ali atacando criança, idoso, todo mundo que passa e está tudo bem. Então, eu acredito que essa modalidade ela tem que ser... mais revista, mais pensada, mais regulamentada. Exatamente. Não é que eu sou contra, mas eu acho que do jeito que tá, a coisa não tá tão legal. Então, Jorge, não dá para botar um cachorro com aula online, gente. Isso é uma coisa de ser humano. Eu até acredito que, por exemplo, um instrutor, uma pessoa, eu posso, através do online, e eu já treinei isso, tá? Eu já atendi clientes em São Paulo, mas aí eu tô fazendo uma chamada de vídeo explicando para você, responsável, e aí falando, exatamente, faz isso, faz aquilo, age assim. Eu só não acredito que em 5 aulas você consegue abarcar
tudo que envolve um cão que tem que estar em todos os ambientes sociais de uma maneira equilibrada pro cão. Então, para ele tem que ser natural estar em todos esses lugares. Não é que ele tá ali obrigado assim, eu tô aqui quietinho porque o cara aqui em cima tá mandando. Não, para ele é, cara, eu tô aqui quietinho porque estar aqui é uma coisa confortável para mim. Eu conheci um ou dois, acho que 2 cães guia quando eu estava fazendo a faculdade de psicologia, a FAMAT. E a professora Camila Araújo, né, que você conhece, né? Eu acho que os 3 cães dela fui eu que treinei. Então, eu conheci a... como era o nome? Era Chica, né? Puca. Puca. Eu conheci a Puca quando ela chegou para dar aula pra gente. Ela tem, né, deficiência visual. Então, ela chegou com a Puca e era assim, na aula, era muito gostoso a presença da Puca. E a Puca ela sentava de frente para todo mundo, né? E Puca tá sentada ali do lado dela, aguardando. Lindamente. Não lembro se tinha aguinha ou se não tinha. Eu acho que ela já tinha dado antes. Tem todo a pessoa que tem o cão guia, ela tem que saber lidar. Ela também tem que ter uma formação assim. Ela recebe um treinamento para poder dar conta disso tudo. Então você pode ter certeza que muitas vezes a água não vai estar ali, naquele lugar, exposta para todo mundo ver. Mas esse cachorro tomou água, esse cachorro foi no banheiro, esse cachorro se alimentou. Então tudo isso é pensado. Porque ela vinha do Rio. Porque dependendo do lugar que você tá, não dá pra você deixar um pote d'água, a gente sabe, o cachorro vai lá, bebe, baba tudo, sai babando, suja, né, molha a sala toda. Escorregam, caem. Então tem uma lógica, tem, né, toda uma dinâmica pro cachorro beber água, para o cachorro ir ao banheiro. Então, e depois a Puca se aposentou. Isso. Queria que você falasse sobre isso, porque todo cão é um potencial cão guia? É uma pergunta. E quando ele se aposenta, que momento é esse? Como é que é essa substituição? Porque depois veio, acho que o Astor. Astor. Eu tô com uma boa memória, gente. Astor e o último agora foi o Pix. Os 3 dela, quem treinou... Pix. Adoro. Gente, meu Pix é meu CPF. É o cachorro mais desejado do Brasil. Mais desejado do Brasil é o Pix. Muito bom. Todo cão tem potencial para ser um cão guia? Não. Essa pergunta é quase como se toda pessoa tem talento. Eu não queria usar o nome talento, mas por exemplo, você aptidão, perfeito, Babi. Você é uma comunicadora, né? Tem pessoas tem gente que diverge, que quando parênteses, aqui no Deja Vu a gente faz os parênteses de vez em quando. Quando eu divirjo de algumas pessoas, principalmente em relacionamento amoroso, gente, não é recado não, porque aqui já está exposto. Olha, Babi, você não está conseguindo se comunicar. Falei, não, eu só estou discordando. Tem isso, né? Mas obrigada, viu? Olha, ele está dizendo que eu sou uma boa comunicadora, ou que eu sou uma comunicadora, fato. Boa, ruim, mas eu sou uma comunicadora. Não, mas você é uma comunicadora. Eu tenho certeza que tem gente que ia sentar aqui e ia ficar assim. Como assim, gente? Né? Qual é o seu nome? O que você faz? Né? Fala pra dentro. Porque não é natural pra pessoa. Entendi. Entendeu? Então tem coisas, a gente vai procurando... quando é que a gente se acha numa profissão? Quando aquilo é natural pra você. Quando todo dia você sai pra trabalhar e você fala, meu Deus do céu, eu tô indo pro trabalho, que saco. Que sofrimento. Tomara que esse dia acabe, tomara que a semana acabe. Você tá fazendo a coisa errada. Fato. Entendeu? Então a gente tem que pensar em aptidão. Do mesmo jeito que o ser humano tem aptidão para um monte de coisa, os cães têm as suas aptidões. Então tem o cachorro que vai ter, independente de raça, independente de tamanho, vai ter o cachorro que vai ter uma aptidão maior para faro, aptidão maior para caça, aptidão maior para guarda, aptidão maior para ser um cão de serviço. E aí a gente tem que entender o que isso quer dizer. Então, para um cachorro, para ter aptidão para ser um cão de serviço, tem que ser um cachorro que acha a sociedade uma coisa normal. Não é aversivo para ele estar na rua e tá vendo um monte de ônibus, carro passando, buzina. Não é aversivo para ele entrar aqui num estúdio e ver esse monte de luz, coisa pendurada, né? E ele acha isso tudo normal. Eu tenho certeza que tem cachorro que se entrar aqui e olhar esse monte de coisa, ele na porta trava, anda para trás e não quer entrar. Então, essas aptidões, elas existem nos cães. Então, não é todo indivíduo que vai ter a aptidão. Cabe a gente, o universo do cão guia, ele me ensinou muito a respeitar isso. Que aí sim, a gente vai pegar... Não é sobre... Quando eu comecei com uma ideia muito torta de... Eu sou um adestrador muito bom,
Eu conheço muito de comportamento, eu pego o cachorro e faço ele fazer qualquer coisa. Tenho todas as teorias. Né? Tem muitas horas de estudo. Exato. Aí essa arrogância do ser humano, ao longo do meu trabalho, foi indo embora. Porque aí eu comecei a entender que não é sobre isso, não é sobre a minha capacidade, é sobre a capacidade de ler, entender, esse indivíduo tem potencial, vamos desenvolver que ferramentas ele precisa para desenvolver essas potencialidades. Então, eu acho que isso deve ser muito parecido com o trabalho de um professor. Que a gente entra na faculdade, no primeiro período, você tem, sei lá, 80, 60 alunos numa sala de direito. Nossa, verdade. Aí você tá lá com esses 60 alunos... E lá no final, são 10, são 15 que se formam. Mas eu acho que deve ser muito legal um professor parar e o cara tá ali, conversa com o cara, pô, cara, eu tô aqui porque meu pai que pediu e tal, minha mãe, aí eu tô fazendo direito, que a família toda, mas eu queria ser músico, ou eu queria trabalhar com gastronomia. E aí o professor, quando vai lá e ajuda esse cara a encontrar o caminho dele, depois ele vira um grande chefe ou um grande músico, eu acho que isso é engrandecedor, que aí você fala, caramba, eu ajudei uma pessoa a encontrar o caminho natural dela. Isso que deve ser feito no universo dos cães de assistência. Então, essa mudança de chave foi o que mudou minha carreira como um todo no universo do adestramento. Que aí eu comecei a ter um olhar menos arrogante, né? Que o ser humano é um ser arrogante. A gente se coloca no topo de uma cadeia inteira, né? A gente sente assim, o ecossistema, o tubarão, o passarinho... Tudo né? está embaixo do meu entender. Eles são menores. Cara... Né? A natureza tá aí e ela sempre foi muito perfeita. Começou a ter todos os equilíbrios porque a gente foi lá e colocou a mão. Então eu não sei se a gente tá nesse topo, não sei não, eu tenho certeza que a gente não tá nesse topo de hegemonia. E o trabalho com cão de assistência me ajudou a entender isso e falar, peraí, então vamos agora mudar, Jorge, você, não tenho dúvida, você é um bom adestrador, mas então vamos começar a ver quais são as potencialidades e desenvolver isso nos indivíduos. Então, às vezes que você achou que te quebrou determinada aula, determinado cão, determinado dono, né? Todo esse sistema foram as vezes que você pegou como oportunidade. Sem dúvida. É porque tem gente que fala assim, esse treino é pra mim. Sem dúvida, assim, a gente vai entendendo os cachorros e aí é muito legal a gente começar a trazer as coisas à consciência. Esses dias eu estava conversando com uma moça, uma cliente, ela estava falando que o cachorro estava se comportando mal e estava muito reativo e tudo, ele estava ranzinza, e aí eu fui vendo, eu falei, tá, mas você tem treinado, você tem tido tempo de qualidade com ele, você reforça os comportamentos dele ou você só está interagindo com ele para brigar? Ou para dar o alimento, né? Ou para dar o banho, né? Aí o que acontece? Você imagina o seguinte, o cachorro tá ali, não tá nada acontecendo, a pessoa tá aqui concentrada, trabalhando ou vendo um vídeo na internet e não tá dando atenção para ele. Ele vai lá, faz uma bobagem e ganha uma briga. Ele começa a entender o quê? Pô, deixa eu fazer 1,5 milhão de bobagens... Para poder ter essa atenção. Para poder ter essa atenção. Psicologicamente, a gente vai dizer, o gozo está aí, então, agora. É isso aí. Ele começa a descobrir porque a interação só está ali. É isso aí. Então, aí a gente tem que mudar. Aí eu tenho que ligar uma chavinha na cabeça da pessoa e falar, pô, peraí, eu resolvi ter um cachorro, esse cachorro tá dentro da minha casa, e aí eu só interajo com ele para dar bronca. Porque é lógico que ele só vai fazer bobagem. Será que é por isso que muitas pessoas desistem de pegar um cachorro ou desistem de ter, às vezes tem um cachorro, às vezes ganharam, né? Ganharam de Natal, ganharam de aniversário e desiste, uma família pode desistir de um cachorro, fala assim, cara, não tá dando. Por quê? Porque não tá sabendo interagir. Às vezes tá tudo certo, o espaço tá certo, quantidade de pessoas que podem alternar ali essa presença, que é bom, né? Não fica totalmente sozinho. Enfim, quando tudo tá certo, mas ainda assim as pessoas acham que não, mas não tá dando para ter cachorro. Às vezes são as pessoas que não se abriram ainda para entender como que a gente se coloca com eles, é isso? É isso. É bem por aí. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender as necessidades do cachorro ou projetam, né, uma série de coisas na cabeça e falam assim, nossa, eu quero um cachorro que, sei lá, que vá correr comigo, andar de bicicleta, ir pro mar, não sei o quê. E quando pega o cachorro, o temperamento do cachorro não é esse. O cachorro queria estar em casa, no ar-condicionado, vendo televisão do lado do cara o tempo todo. E que tudo bem. Aí beleza, só são pessoas diferentes, são necessidades diferentes. Então esse entendimento muitas vezes é
importante. Alguns casos, muitos casos, e grandes adestradores fazem isso, eu sei que você ama, eu sei que você quer, mas talvez esse amor que você tenha seja muito mais uma questão de apego do que entender que esse cachorro vai ser mais feliz numa outra dinâmica de vida. Então, tem casos que você vai... Até cachorros agressivos. São agressivos naquela família. Você simplesmente muda de família e a agressividade acaba. Some. Uau. Some completamente. Só porque ele mudou. Porque é a soma daqueles indivíduos, daquela dinâmica ali. Exato. Exato. Então, isso pode acontecer. É normal isso acontecer. E você pode chegar num ambiente assim para treinar um cão e ver que a questão tá na família. Como é que você aborda? Ai, que delicado. Aí vem o lado da psicologia, né? Mas isso que você tá falando, isso já até aconteceu comigo há muitos anos atrás. Era até no meio da minha faculdade. Eu lembro que isso me marcou muito. E aí a gente estava estudando lá e tinha aquela questão do bode expiatório e tal. Que questão do bode expiatório? A pessoa que acaba sendo o foco de todas as frustrações, onde todo mundo na terapia joga sistêmica ali, de família tá? e casal. Tá. E aí... Boa disciplina, gente. Eu cheguei na casa, a reclamação era que o cachorro mordia só a mãe. Que ele não agredia mais ninguém da casa, mas ele agredia a mãe. E aí eu lembro que logo que eu comecei essa avaliação, eu comecei a conversar com a família, tava todo mundo ali, e era uma casa uma forma de comunicação meio caótica. Você imagina que tinha rádio ligado, televisão ligada, as pessoas todas falando ao mesmo tempo, assuntos diferentes ao mesmo tempo. Então era um universo onde ninguém conseguia se entender, e toda vez que aquela mãe tentava falar, tinha alguém que... Não, fica quieto, você não sabe. Aí eu comecei a ver que era o tempo todo mundo dando um fora e dando uma briguinha, uma nesga com ela. E aí com o tempo eu comecei a perceber que o cachorro só estava imitando o que todo mundo fazia. E aí todo mundo ia em cima dela, o cachorro ia em cima dela. E aí, com muito jeito, eu fui falando, gente, olha só, vamos... Ela era a bully, né? Ela era a que sofria bullying dentro da família. Essa mãe, essa mulher. Não tem como não falar isso, gente. E isso acontece. Isso, eu não tô falando uma coisa que não acontece, né? E cachorro aprende por observação. Então, esse cachorro acabava... Eu nem lembro o que aconteceu com esse adestramento, mas eu lembro que essa avaliação me marcou muito. Porque eu comecei a falar, peraí, cara, o cachorro não tem problema de comportamento, assim, sério nenhum. Não é uma coisa do cachorro. Não é o cheiro dela que ele tá estranhando. Não, e nem é uma coisa de comportamento dele, mas era a dinâmica da casa era o tempo todo dando fora nela. Então, o cachorro dava fora nela o tempo todo. E aí era, né, vinha, não mordia e tal, mas dava aquelas investidas, mas era como todo mundo interagia com ela. Então os filhos olhavam e falavam de maneira ríspida, o marido olhava e falava de maneira ríspida, e aquela dinâmica... Os filhos já imitavam também, né? O ambiente era todo assim. Então eu acredito que aquilo ali já vem de muito tempo. Né? E aí a gente tem que ter um jeitinho, falar, olha, cachorro também aprende por observação, vamos tentar fazer aqui um pouco diferente. Quantos anos tem isso? Isso tem seus 20 anos. Não tenho ideia. Minhas condolências, assim, porque meus pêsames e que essa família tenha sido resgatada por algum... né? Pra melhorar isso, gente, porque isso são relações muito dodóis, né? São. Eu vi um TED Talks seu, você fez um TED Talks e você falou de adestramento. E você disse uma coisa que me preocupou muito, que a relação da demanda e da oferta, né? Assim, dessa busca. A quantidade de pessoas que precisa de cães-guia e a quantidade de cães-guia disponíveis para esses acompanhamentos. É uma balança muito desigual. Como é que está hoje em números isso? Não vou dizer que não melhorou, porque melhorou. Então, hoje no Brasil a gente tem a Ellen Keller, né, no sul do Brasil. No sul do Brasil também tem um Instituto Federal, tem outro em Goiânia, tem o Instituto Íris. A gente tem o Instituto Admax, que é a maior escola de cão-guia aqui da América Latina. Então, melhorou. Mas esse melhorou significa que hoje a gente está com cerca de 220 cães-guias mais ou menos, porque esse número vai mudando, então... Quando você fez o TED Talks eram 170 mais ou menos. Então a gente já aumentou um pouco, né? Mas são 7 milhões de pessoas com deficiência visual. Então o número ele é muito pequeno perto do universo de pessoas que poderia estar se beneficiando com um cão-guia. Até pessoas que não têm acesso, né,
Graças a Deus, manutenção de um uma coisa que a gente... mas que precisam. A gente conseguiu no Brasil uma coisa que foi muito legal. Todas as instituições que eu citei aqui não vendem cão-guia. Então, o cão-guia é doado. Então, eu gostaria de depois você passa para mim os links, os arrobas, porque eu gostaria de fazer um pedido aqui, que é para pessoas físicas que queiram, né, contribuir com isso, e instituições que inclusive tenham a ver, ou não, mas com a questão da deficiência visual, que contribuam com essas instituições, com tudo, olhando lá, vendo os resultados, lógico, né, tudo de perto, para que mais cães tenham esse treinamento e que sejam doados para as pessoas que precisam, de todas as classes sociais, de todas as sortes, enfim. Eu aproveito até isso que você está falando e vamos, assim, os empresários, as empresas que querem investir em responsabilidade social. Sim. Investir em responsabilidade social é um diferencial para as empresas. Então, procurar as instituições, procurar pessoas que querem fazer uma escola, né, para poder ajudar nesse processo. Tem escola nascendo, a Rita lá de Instituto Schauner, eu não vou acertar depois o você nome me dá, agora. depois você me dá que a gente Mas escreve aqui. a Rita tá montando a escola dela, então tem iniciativas querendo acontecer e o que a gente precisa de investimento. Com certeza. Então, com investimento, a gente consegue... Eu mesmo quero voltar para o universo do cão-guia, em paralelo com essa minha nova empreitada, que é empresarial no universo do adestramento, mas eu tenho vontade de voltar para o cão-guia, porque o momento da entrega é uma coisa única, é incrível. Quando você entrega um cão-guia para uma pessoa, e eu lembro, você falou da Camila... A Camila eu acompanho, né? A gente acaba ficando muito próximo da família, de todo mundo. E eu lembro que o dia que eu fui conhecer os pais dela e tal, e eu falei pro pai dela, falei, olha, ela ainda vai surpreender muito a gente. Então hoje a Camila, ela tem lá o consultório dela, ela dá curso, ela tem mestrado, doutorado, né? E tudo isso acabou passando também por essa questão do cão-guia, que ela tem uma autonomia, vai para tudo quanto é canto. Não que ela não fosse de bengala, mas a vida dela acaba sendo muito mais fluida. Muito mais coisas, muito rica. E ela, inclusive de televisão, audiovisual, ela fez coisas com a Globo. Participou de projetos lá com eles, a gente viu, a gente prestigiou muito. CCBB, ela estava sempre lá no Centro Cultural. Mas de maneira nenhuma desmereceu a inteligência, uma mulher inteligentíssima, sempre foi, desde nova, uma pessoa que se destaca muito. Sim, ela é muito capaz, mas o acesso é importante. E aí o cão-guia foi uma ferramenta que ajudou, potencializou todas essas características que ela já tinha. Olha, vou fazer uma dinâmica aqui, a gente está se encaminhando para o final, vou fazer uma dinâmica com você. Eu gosto de conhecer um pouco mais os convidados. Escolha aqui um desses baralhos. Embaralhe, tire uma carta, leia e responda para nós aqui no Déjà Vu. Nossa. Agora a interação é pro adestrador. Vamos ver aqui. O que você faria? Vamos ver. Aí eu tenho que tirar e embaralhar. Você faria? Oh, yeah. Toda sorte é sua, não é pergunta feita por mim. Tá. E... Pode mentir? Aí conta em risco seu. Sei lá, né? Tipo, vai sair uma pergunta aí que você vai ficar, caramba. Não, mas você tem direito a dizer, eu vou dar uma... Tem direito a dizer não sei. Fazer o quê? Tem direito a dizer não sei. Se eu souber por mim, eu também respondo. Ó, baralhei. Aí eu vou pegar de qualquer lugar aqui. Uhum. Vamos lá, vou pegar aqui do meio. Rapaz, eu fui escolher logo o que você faria. O que você faria se só te restasse esse dia? Tem a canção, né? Nossa, vamos lá. Se você fosse um super-herói, qual você seria? Opa, você já é, vai. Porra. Mas vamos lá. Nossa, eu gostei do você já é. Obrigado. Você já é. Já salva muita coisa, muita gente. Nossa. Qual dos super-heróis que sempre te chamou a atenção? Assim, se a gente for pensar em superpoder, né? Eu acho que era incrível ser o Superman. Mas o super-herói de infância que eu sempre gostei, que é até, né, meio politicamente incorreto, é o Batman. Então, eu não sei ali em quem que eu ficaria, né? Mas eu acho que talvez o Batman. Mas eu entendo a identificação. O Batman tem suas humanidades. Exato, gente. Vai. exato. Tá aí. É um aqui com o nosso super-herói.
Batman! Olha, muito obrigada. Obrigado você, Babi. Vou colocar todos os endereços, tudo no finalzinho, gente, desse Deja Vu. Você que assistiu, passa para quem curte cachorro, para quem curte bicho e para quem tem que saber mais sobre isso. Acho que todos tínhamos que saber sobre isso, porque a gente convive com cães, né? Na rua, na casa das pessoas, nas instituições. Então, esse Deja Vu é para você, fica pensando sobre ele na semana e vai no Meu Cão no Divã para perguntar tudo pro George. Tá combinado assim? Pô, combinadíssimo. Maravilha, Obrigado, viu? maravilha. Muito obrigada. Esse foi o Deja Vu dessa semana. Até a próxima.